Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conversa de Nutri e hoje a gente vai falar de um tema que está em alta agora nas redes sociais, que é se a obesidade é uma questão de escolha ou não. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo, meu nome é Carol Delmondes, eu sou nutricionista, falo bastante de comportamento alimentar, de emagrecimento e de saúde da mulher. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante aqui no nosso crescimento. E bom, hoje eu vou trazer dados para vocês baseado em ciência sobre a obesidade ser uma questão de escolha ou não, assim como os empecilhos do tratamento, tá? Bom, galera, quando a gente fala de obesidade, a gente não consegue colocar na nossa cabeça que ela é algo além de um excesso de gordura corporal. A obesidade por si só ela é uma doença, mesmo na ausência de outras condições, mas ela também aumenta o risco para essas condições. Então, o indivíduo com obesidade, ele vai ter 2 vezes mais chances de desenvolver diabetes tipo 2, 3 vezes mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Ele pode ter uma redução de 5 a 20 anos na expectativa de vida, a depender do grau da obesidade, da gravidade ali, né? E ele é mais suscetível a alguns tipos de câncer, a doença hepática gordurosa não alcoólica, apneia obstrutiva do sono, transtornos de humor e condições osteomusculares. Então, quando a gente diz, né, ou a gente acredita na ideia de que um indivíduo com obesidade ele escolhe estar naquela condição, a gente também está inferindo que ele escolhe ter essas condições em conjunto, porque a obesidade ela é um fator de risco muito forte para essas condições. Tá? Então, será que realmente uma pessoa escolhe isso? Né? Fica o questionamento. E, bom, quando a gente fala da obesidade ser uma escolha, a gente não pode esquecer de um fator muito importante que eu citei aqui no começo do vídeo, que é as pessoas não compreendem que a obesidade é uma doença. A gente não fala que um indivíduo com transtorno depressivo maior, ele escolheu ser triste, ele escolheu ter uma hipobulia. A gente não fala isso, a gente aceita que o transtorno depressivo maior, né? Bom, a maioria das pessoas aceita que é um transtorno, que é uma doença. A gente não fala que uma pessoa com câncer, ela escolheu ter câncer. No entanto, quando a gente vai falar de obesidade, a gente acha que é apenas uma questão de escolha livre, quando na realidade não é, porque a obesidade ela é uma doença. E a parte principal desse slide aqui é que boa parte dessa má compreensão da obesidade ser uma doença parte de profissionais incapacitados. Por quê? Hoje os profissionais de saúde, boa parte não dão um diagnóstico para o paciente de obesidade e também não os conscientizam sobre a doença. Então, a obesidade ela é vista apenas como um acúmulo de gordura, apenas como uma mera questão estética e não como uma doença que precisa ser conscientizada, que precisa ser esclarecida, assim como a gente esclareceria um paciente com câncer, tá? Então, boa parte dos pacientes, eles não recebem um diagnóstico correto e os próprios profissionais não têm uma comunicação adequada com esse paciente e acaba afastando o paciente do tratamento, principalmente pela questão do estigma do peso. Muitos profissionais de saúde veem os pacientes com obesidade como pessoas preguiçosas, indisciplinadas, com pouca motivação, às vezes pessoas sujas, né? Tem muito esses estereótipos também. Então, tudo isso acaba afastando o paciente do tratamento porque o paciente não se sente seguro e acolhido com esse profissional. Então, veja a importância de uma boa comunicação com o paciente, tá? E muitas das vezes esses estigmas estão enraizados e os profissionais não percebem isso, tá bom? Mas bom, galera, a obesidade ela tem uma fisiopatologia muito complexa porque envolve diversos fatores, tá? Então não tem uma causa muito específica, mas a gente sabe que é a junção de vários componentes. O primeiro deles é a genética. A gente vai ter a obesidade monogênica, que é um tipo de obesidade que vai ser representado por 5% dos casos, e esse tipo de obesidade ele vai ser manifestado principalmente ali nos primeiros anos de vida. Então, a pessoa que tem uma alteração genética muito significativa de um gene em específico, por exemplo, ali uma menor quantidade de leptina, como a gente vê na síndrome de Prader-Willi, o indivíduo ele vai apresentar já uma obesidade
significativa no início da vida, então ali nos primeiros anos de vida. É uma obesidade rara, tá? Afeta só 5%, é responsável só por 5% dos casos. Mas a gente tem também a variação do peso corporal. Então, de 40% a 70% da variação de peso de um indivíduo para o outro se dá pela genética, tá? Isso vai ser responsável, por exemplo, pela maior suscetibilidade ao acúmulo de gordura, uma menor termogênese induzida, uma termogênese, né, no geral, ou seja, uma redução do gasto energético também, a própria alteração da funcionalidade do tecido adiposo. Além disso, a gente tem bastantes pequenas variações, né, fatores de vulnerabilidade associados à genética relacionados ao sistema nervoso central. Então, é um indivíduo que pode ter uma hiperatividade do sistema de recompensa, ou seja, é um indivíduo mais impulsivo, mais suscetível a recompensas imediatas, é um indivíduo que tem uma maior dificuldade de adiar uma recompensa, ou seja, eu estou com um bolo aqui na frente agora. É como se o meu sistema nervoso central fosse mais impulsivo para essa recompensa que está na minha frente, eu não conseguisse adiar isso daqui pensando num benefício futuro. Então a gente vai ter também fatores de vulnerabilidade, como a menor quantidade de receptores de dopamina do tipo 2, alteração na questão de saciedade, então menor quantidade de receptores MC4, uma menor quantidade de alfa-MSH, que é uma substância que vai sinalizar a saciedade. A gente vai ter uma menor atividade do córtex pré-frontal, ou seja, o indivíduo ele vai ter um menor controle inibitório, ele não vai conseguir frear tanto os seus comportamentos, então vai ser uma pessoa com uma característica mais impulsiva. A própria questão de prazer associado à alimentação, alguns indivíduos podem apresentar uma intensificação do prazer relacionado à alimentação e isso favorecer o maior consumo. Então veja, a gente não escolhe essas questões genéticas, a gente nasce com isso. Não tem como eu escolher, vou pegar um computador aqui e quero esse gene, esse gene, esse gene. Não, a gente não faz isso. A gente nasce com a genética. Pronto, não escolho a minha genética, tá? E aí a gente tem também a questão ambiental. Eu até coloquei em ordem meio que cronológica aqui pra gente compreender um pouco. Quando eu falo de ambiente, eu não tô falando somente desse ambiente físico, de uma sala, né, de um lugar em específico. Ambiente envolve tudo, ambiente envolve o mundo, mas também envolve a minha questão interior, né? Meus pensamentos, as minhas crenças, a minha forma de ver o mundo, a forma como eu enxergo, o meu funcionamento, tudo isso também é ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente tem o ambiente gestacional, ou seja, o ambiente em que você foi gerado, então isso daqui vai influenciar o seu comportamento alimentar, as suas escolhas alimentares, a sua suscetibilidade, tá? Então a gente tem os estudos clássicos, né, que são os estudos da cenoura, que gestantes que consumiam suco de cenoura durante a gestação, os bebês recém-nascidos, quando eles eram expostos ao sabor cenoura, eles tinham uma maior aceitação do que os bebês que as mães não consumiam esse suco sabor cenoura. E a gente não escolhe a alimentação da nossa mãe durante a gestação, ela come aquilo que, bom, ela bem entende. Não é à toa que uma gestante com obesidade, o bebê ele tem maior risco de desenvolver obesidade na infância e na idade adulta. Então veja, eu não tenho a livre escolha da minha mãe do que ela vai consumir ou não, tá? Então partimos desse início aqui. Seguindo essa ordem cronológica, o ambiente parenteral é onde você é criado. Então, uma criança, ela aprende por imitação. Ela vai imitar os tutores dela. Se os meus tutores, eles não têm regras de alimentação, ou seja, não tem horário para comer, não tem controle de quantidade, nem de qualidade, muito pelo contrário, os meus tutores, eles só comem junk foods, comem na frente das telas, não ligam para horário, para nada, eu vou perpetuar os comportamentos que eles fazem, porque para mim, imitando isso é o correto. Eu não escolho a alimentação dos meus pais, dos meus tutores, do ambiente em que eu fui criado. Então, tudo isso daqui são coisas que vão perpetuando para a idade adulta e vão tornando o indivíduo mais suscetível ao ganho de peso. Outro ponto é que nessa questão do parenteral é onde eu vou aprendendo coisas para a vida. A gente não tem educação nutricional quando a gente é criança, na maioria das vezes. E a gente começa a aprender as coisas a partir desse momento, tá? Outro ponto também, galera, é o ambiente social e digital. Então, os amigos dessa pessoa, né? Com quem que essa pessoa, quais são os lazeres dessa pessoa, o que ela faz nas horas vagas, onde ela mora,
tem ali oportunidades de lazer ao ar livre, que não sejam envolvidos em mídias sociais, o bairro é seguro, ela consegue se locomover, ela foi ensinada desde cedo a importância da prática de exercício físico ou não, na família dela ninguém pratica exercício físico. Então tudo isso são fatores que vão moldando o nosso comportamento. A consciência do eu se dá a partir da relação com o outro. Então eu tenho a tendência a copiar os meus pares, se os meus amigos eles só consomem bebida alcoólica, eles só sabem sair para beber, a minha tendência é perpetuar esse comportamento, tá? Muitas pessoas não têm consciência disso e elas acabam agindo no modo automático, replicando aquilo que seus pares fazem, tá? Ah, mas a gente tem escolha de ter amigos. Beleza, a gente tem a escolha, mas muitas das vezes as pessoas não têm consciência dessa influência, tá? O próprio ambiente digital também, então as mídias sociais elas têm um apelo muito grande para a questão alimentícia, então a gente vê hoje cada vez mais vídeos, imagens mais chamativas, mais persuasivas e isso influencia na nossa escolha de comer ou não. Quanto mais gratificante um alimento parece ser, maior é a probabilidade de eu interagir com esse alimento, ou seja, exercer, né, de certa forma ali o comportamento para buscar esse alimento. Outro ponto é a própria disponibilidade de alimentos. A gente vai falar de um termo chamado voracidade oportunista, que o Eric Ravulsin, ele acabou cunhando, né, que fala sobre a gente consumir muitos alimentos enquanto estes estão disponíveis. E hoje a gente vê que, tem muito alimento disponível, né? A gente vai no mercado, tem uma variedade de alimentos, a gente vai em restaurante, tem uma variedade de alimentos. Hoje a gente tem buffet, tem rodízio, tem muitas coisas e isso também acaba de maneira implícita influenciando o nosso comportamento alimentar, levando ao maior consumo. A própria cultura também, hoje a gente vê nas redes sociais aqueles Instagram de pessoas comendo exageradamente, fazendo desafios de comida. Quanto mais isso é replicado, mais isso é aceito pela sociedade também, sendo considerado então um comportamento normal, tá? Outro ponto é a questão financeira. Essa questão financeira, a gente tem que olhar ela por dois leques, porque aquele indivíduo que ele tem uma menor questão financeira, né, um indivíduo que tem um baixo poder aquisitivo, ele não vai ter acesso a alimentos de alta qualidade, porque alimentos de alta qualidade em quesito nutricional, então frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, são alimentos mais caros. Então, normalmente esse indivíduo que tem um poder aquisitivo menor, ele vai recorrer aos alimentos ultraprocessados, ricos em calorias, baixo em fibras, ricos em gorduras saturadas, ricos em sódio, que são alimentos mais suscetíveis ao ganho de peso. Em contrapartida, no outro lado, aquele indivíduo que tem um maior poder aquisitivo vai ser um indivíduo, por exemplo, que vai ter um acesso ilimitado tanto a alimentos saudáveis quanto não saudáveis. E a depender de como que foi a educação nutricional desse indivíduo, a depender de como que foi o histórico de vida dele, ele pode ser mais suscetível ao ganho de peso justamente por esse acesso ilimitado a uma variedade de alimentos. Então veja quantas coisas estão por trás do ter obesidade, né? Do desenvolver essa doença. E isso vai além de uma mera questão de escolha livre, no sentido de escolhe comer mais calorias e gastar menos energia. Então as coisas vão além disso. Outro ponto é que a gente chama a obesidade de doença crônica progressiva, porque a tendência é que ela vai perpetuando ao longo do tempo. E bom, vamos entrar um pouco na parte de comportamento. A gente tem a teoria do forrajamento ótimo. Essa teoria é uma explicação do nosso consumo alimentar e ela vai trazer pra gente o seguinte, que basicamente os indivíduos, quando eles vão procurar alimentos, eles vão levar em consideração duas coisas: maximizar os benefícios daquele alimento, né, e minimizar os custos. Então, quando eu falo de maximizar os benefícios, eu vou pensar tanto no valor energético do alimento, quanto na própria percepção, né, na própria agradabilidade daquele alimento. Em contrapartida, eu vou querer minimizar o tempo de busca, o tempo de preparo, o próprio esforço e o risco. E os organismos, eles foram moldados pela seleção natural para consumir o máximo, não só consumir, mas também estocar o máximo de energia possível, gastando o mínimo. Então, a gente vai levar em consideração esses pontos. Só que veja, nós fomos programados para buscar alimentos com alta densidade calórica, a gente tem preferência por alimentos calóricos, é inato do ser humano preferir
consumir mel, que é rico em açúcar, do que consumir um pé de alface, que tem poucas calorias. Isso é do ser humano, é biológico nosso, tá? Pelo menor esforço possível e maior previsibilidade de sucesso. Isso era muito vantajoso no ambiente em que a gente vivia, num ambiente de incerteza, que a gente não sabia quando teria alimentos, tá? E de escassez também. Só que no atual ambiente que a gente vive o que nós chamamos de teoria do forrageamento ótimo, porque hoje é muito fácil a gente conseguir alimentos de alta densidade calórica, alimentos extremamente prazerosos, onde a gente vai ter uma alta previsibilidade de recompensa e tudo isso por um baixo custo, seja financeiro ou energético, para obter esses alimentos. Então a gente também tem um baixo risco e um mínimo esforço para conseguir esses alimentos. Em resumo, a gente está mais suscetível a consumir esses alimentos justamente por essa biologia em que somos moldados, né? Então antes a gente precisava, né, no caso os caçadores-coletores, precisavam caminhar quilômetros para achar fruta, caçar, pescar. Para consumir um animal grande era um baita retorno energético, no entanto também tinha um custo energético elevado e um custo de risco também, porque às vezes se a pessoa entrasse no embate com o animal e o animal ganhasse, o risco foi a vida dela, certo? Só que em contrapartida, comer raízes, frutas tinha um menor custo, um menor benefício energético, porque as frutas e os vegetais oferecem menos calorias, no entanto, tinha um menor risco, era mais seguro e menos custoso energeticamente, porque não precisa lutar com o morango, né? Para você comer o morango, você vai e pega o morango do pé. Hoje, galera, a gente pede comida do celular. Se você tem um aparelho eletrônico, você consegue pedir 2, 3, 4 mil calorias em questão de segundos, sem gastar absolutamente quase nada. Então hoje comer tem um retorno energético muito grande e nós somos, eu vou falar isso aqui milhares de vezes, nós somos programados para maximizar o consumo e o armazenamento energético. Ah, Carol, eu não sou. É sim. E aí a gente tem o termo que eu falei para vocês no início da aula, que é a voracidade oportunista que o Eric Havusin propôs. E essa voracidade oportunista é o impulso de comer quando tem comida disponível. Por quê? Quando, há décadas, há milênios de anos atrás, ali no nosso período ancestral, quando um indivíduo ele caçava um animal, ele não tinha geladeira, não dava para ele congelar para ele consumindo ao longo da semana, não dava para ele cozinhar para preservar, não. Ele tinha que consumir o máximo que ele conseguisse, porque ou aquele animal ia estragar e ele ia perder comida, ou ele ia comer um pouquinho, se sentir saciado, só que amanhã não vai ter mais comida, aí lascou. Então ele tinha que comer o máximo que ele conseguisse justamente para estocar essa energia. Então foi importante isso para o processo evolutivo. Só que hoje a gente não vive num ambiente de escassez e nem de incerteza alimentar. Hoje a gente vive o oposto, é um ambiente de abundância e um ambiente de certeza alimentar na maioria das condições. Porque hoje, se a gente vai ao mercado, tem comida. Eu não preciso caçar ou esperar uma determinada época do ano para consumir um determinado alimento, tá? E a gente ainda tem essa programação mental voltada para o consumo alimentar, para o comportamento alimentar. Só que é um ambiente totalmente diferente. É o que nós chamamos de incompatibilidade evolutiva, certo? Então, galera, sobre essa perspectiva, a obesidade emerge em partes como resultado do conflito entre um sistema neural moldado pela evolução para maximizar a eficiência energética e um ambiente moderno que superestimula esse sistema. Tem um livro, eu não vou lembrar qual, que fala o seguinte, que a obesidade nada mais é do que uma consequência esperada do ambiente em que vivemos. E outro ponto, galera, ainda voltando para essa questão de ambiente social, o indivíduo só se constitui como eu a partir da relação com o outro, a partir do grupo social dele. Então, essa consciência individual, as próprias decisões individuais, ela é em partes moldada pelo grupo em que esse indivíduo está inserido. Então, as escolhas pessoais, elas não nascem do vácuo, do além, não, ela nasce da relação com o outro. Então, as nossas escolhas, elas são condicionadas pela cultura, pela questão financeira e pela questão social também. Então, hoje a gente vê disponibilidade de alimentos, normas sociais e culturais, o próprio comer em grupo, se recompensar com comida, publicidade, tudo isso vai influenciando nas nossas escolhas pessoais.
o próprio status socioeconômico. Então, tudo isso molda o comportamento alimentar, tanto quanto ou mais que a vontade individual, tá? Então, não tem como falar que a obesidade ela é uma escolha livre quando tem diversas coisas que estão influenciando o poder dessa escolha. Beleza, Carol, você me convenceu. Obesidade não é uma escolha, mas se manter com obesidade é uma escolha sim. Será? Vamos ver. Primeiro ponto, que o objetivo do tratamento da obesidade não é deixar o indivíduo magro. Eu não quero que uma pessoa querer, a gente pode até querer, mas não é o objetivo pegar uma pessoa de 120 quilos e deixar ela com 50, 60. Não é esse o objetivo do tratamento da obesidade. O objetivo do tratamento é reduzir os riscos associados à condição, ou seja, reduzir o risco das comorbidades, ou se o indivíduo já tenha alguma comorbidade, por exemplo, um diabetes tipo 2, é que essa diabetes tipo 2 entre em remissão ali e ele melhora a qualidade de vida dele. Então, o que a gente considera como meta do tratamento? Uma redução de 10% do peso total, considerar as alterações metabólicas do emagrecimento, então perfil lipídico, perfil glicêmico, pressão, enfim, outros marcadores ali de qualidade de vida desse indivíduo. Considerar as alterações comportamentais também que ocorrem durante o emagrecimento, que pode vir a atrapalhar ainda a manutenção do peso perdido ou a continuação do emagrecimento. E considerar principalmente isso daqui, qual foi o peso máximo da pessoa e o tempo de obesidade. Quanto mais tempo uma pessoa permanece em uma condição de obesidade, mais difícil é o tratamento. Anota isso porque isso é importante. E bom, para explicar isso, a gente vai conhecer o João. Esse é o João. O João ele chegou numa condição de obesidade com peso máximo de 120 quilos. E aí ele resolveu buscar ajuda. Só que olha que loucura, o João, assim como a maioria dos brasileiros, ele não tem uma condição financeira que permita que ele pague o tratamento farmacológico mais recomendado atualmente. E aí o João, ele vai ter que partir para o tratamento convencional, que é o que nós chamamos de MEV, mudança no estilo de vida, que é o quê? Alimentação, questão comportamental e prática de exercício físico. E aí, beleza, o João, ele resolveu seguir o MEV, só que o MEV, galera, ele tem limitações, vocês acreditam? O MEV, a gente vê que normalmente ele apresenta aí uma redução de 10% do peso, tá? Claro que a gente vai pegar alguns indivíduos fora da curva, que vai ter uma redução bem significativa do peso, mas no geral a gente vê que o MEV tem esse teto de limitação, que é 10% do peso. E aí, bom, o João foi um bom respondedor e ele saiu de 120 quilos para 108 quilos. Ele perdeu os 10% de peso do MEV. O João se esforçou. O João ele não escolheu continuar na condição de obesidade porque ele foi buscar ajuda, ele foi buscar tratamento, ele foi tentar emagrecer. Beleza? Então tá. Agora a gente tem aqui o João, o chat exagerou na imagem, mas a gente tem o João com 120 quilos, como o João tem 175 centímetros, o IMC dele é de 39, obesidade grau 2. Agora, depois do MEV, o João, ele tem 108 quilos, só que ainda ele está na obesidade grau 2, porque o IMC dele não reduziu tanto a ponto de ir para uma obesidade grau 1, ou melhor, para uma eutrofia. Então, o João ele ainda está numa obesidade grau 2. Só que o João ele ainda tem riscos iguais quando estava com 120 quilos? Óbvio que não, porque teve uma mudança metabólica, mesmo ele estando em condição de obesidade. Então, veja, ele se esforçou, ele teve o que falam aí, disciplina para ir atrás, só que ele ainda assim está numa condição de obesidade. Porque o objetivo do tratamento não é que o indivíduo fique magro, é que ele melhore a qualidade de vida e reduza os riscos. Então, quando vem um Zé Mané e fala que permanecer na condição de obesidade é uma escolha, não leva em consideração isso daqui. Ah, mas Carol, é só o João emagrecer mais, pô, tem peso ainda para... Tem peso ainda para sair. Mas acontece que a obesidade, ela é uma doença crônica progressiva e a própria remissão dela, ou seja, a redução do peso, vai trazendo dificuldades ao longo do processo. Para cada 1 quilo de peso perdido, o apetite aumenta em 100 calorias. O indivíduo fica mais suscetível a comer alimentos mais calóricos, o gasto energético reduz, ele fica mais sensível às pistas alimentares, a motivação vai reduzindo. Tudo isso, quando somado, vai dificultando o processo de emagrecimento, tá?
E aí a gente tem então uma proposta baseada na trajetória do peso, porque agora vamos considerar o João. O João ele perdeu 10% do peso dele, ele tinha um IMC aqui máximo entre 30 e 40. Agora o João ele ainda está numa obesidade grau 2, só que agora é uma obesidade reduzida, porque a gente considera já as alterações metabólicas que o João teve. Então, por mais que o João ainda esteja numa condição de obesidade, agora é uma obesidade com menos riscos do que quando ele tinha 120 quilos. Então, veja, o quanto de desserviço é para a sociedade um profissional falar que se manter em uma condição de obesidade ou obesidade é uma escolha. A gente vê que é uma questão muito mais complexa, tá? E bom, galera, na obesidade, quando a gente fala de questões neurais, a gente vê que tem uma menor excitabilidade dos neurônios que expressam PONC, ou seja, isso aqui vai ser sinalização de saciedade, então é um indivíduo que tem uma menor sinalização de saciedade, ele tem uma redução nesses níveis homeostáticos de saciedade por conta da resistência à insulina, da resistência à leptina, vai ser um indivíduo mais vulnerável às pistas alimentares, ou seja, tem uma hiperatividade do sistema de recompensa, e comparado a indivíduos com peso normal, indivíduos com obesidade que foram apresentados a imagens de alimento com alto teor calórico mostraram um aumento da ativação neural de regiões que fazem parte desse circuito de recompensa e motivação, o que sugere que eles têm uma resposta neural mais forte à antecipação de consumo desses alimentos mais calóricos. Nós não escolhemos a nossa atividade neural. Eu não falo, vai núcleo accumbens, ativa, vai córtex pré-frontal ativa. Não, eu não tenho essa escolha consciente de falar para as minhas estruturas cerebrais aumentarem sua atividade ou reduzirem. Não, isso acontece fora da minha consciência, tá? E a obesidade também está associada a uma atrofia ali da substância cinzenta do córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma estrutura aí responsável pelo controle inibitório, pelo que nós chamamos de autocontrole. Então veja, como que eu vou falar para um indivíduo com obesidade que ele precisa ter apenas disciplina e autocontrole quando a estrutura cerebral que faz isso ela está comprometida, tá? Por fim, galera, o erro não está no processo do paciente, mas nas expectativas equivocadas que nós, como profissionais, muitas vezes projetamos. O objetivo do tratamento de uma pessoa com obesidade não é ela sair de 120 quilos com uma gordura corporal aí de 40%, 50% e ficar aqui vascularizado, com músculos, seco. Não, isso aqui não é o objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida desse tratamento, desse paciente. Certo? Bom, se você gostou dessa aula aqui, não esquece de comentar, de compartilhar o canal, enfim. E também a gente aceita aqui sugestões de novos vídeos, certo? Muito obrigada, galera. Até a próxima.